Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos iniciando hoje aqui no canal uma nova série de mensagens curtas e rápidas que vão abençoar muito a sua vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos fardos mais pesados que um cristão pode carregar, que é o fardo da culpa e da condenação. E eu já sofri muito com isso, com a autocondenação e com a autoculpa. Antes de eu ter um encontro genuíno com o Senhor, que foi em dezembro de 2015, tá fazendo 4 anos agora, antes do meu encontro genuíno com Ele, eu comecei a lutar muito contra a minha carne para vencer pecados. E eu estava orando a Deus para que eu tivesse um encontro com Ele, para que esse encontro mudasse minha vida e transformasse literalmente tudo da água para o vinho. E eu me lembro que eu cometia pecados que me assustavam muito, que me aterrorizavam, que era pornografia, masturbação, drogas, mulherada e etc. E eu era muito preso a esses pecados. E eu me lembro que eu fui para acampamento em março de 2015, antes do meu encontro genuíno com o Senhor, que mudou minha vida. E nesse acampamento eu recebi muito de Deus. E eu lembro que eu saí desse acampamento cheio de Deus, sabe? Eu tinha sido impactado nesse acampamento, nesse retiro espiritual. E eu saí desse retiro e desse acampamento com o entendimento. E eu nunca mais vou cair nesses pecados que me aterrorizam. E aí eu fiquei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem cometer esses pecados. E eu falei, cara, eu fui livre, eu fui liberto. Nunca mais eu vou cair. Jesus me ama, eu sou filho amado do Senhor. Mas eu me lembro que 1 mês depois que eu voltei desse acampamento, sem cometer nenhum tipo desses pecados, eu caí. Eu fui numa festa e eu usei drogas, eu fumei muita maconha, eu usei todo tipo de drogas que eu usava antes desse acampamento, que eu usei por um bom tempo. E eu me lembro que semanas depois eu fui cair na masturbação, na pornografia, fui cair com mulherada. E eu me lembro que quando isso acontecia, eu me sentia um lixo, eu me sentia, sabe, eu não me sentia filho, eu me sentia impuro, eu me sentia sujo. E vi umas vozes dizendo, você não é filho de Deus, o cristianismo não é para você. E eu comecei a tomar isso como verdade. Então, o jovem que orava no quarto não estava mais conseguindo orar no quarto. Eu me lembro que eu comecei a entrar para orar e eu não conseguia. Porque eu pensava, cara, Jesus não vai me ouvir, eu sou um lixo. E todas as vezes que eu ia para a igreja, eu levantava minhas mãos para adorar, vi umas vozes dizendo, esse daqui não é para você, quem é você para estar levantando suas mãos para adorar o Senhor? E era horrível, cara. E isso perdurou de março até dezembro. Nesse tempo, eu ficava 1, 2 semanas sem cair no pecado. Aí eu conseguia orar, eu conseguia ler a Bíblia, eu conseguia levantar minhas mãos no louvor para adorar. Mas quando eu caía, eu ficava 1, 2 semanas depois sem conseguir orar e me relacionar com Deus. E a culpa e a condenação só foi embora de mim quando eu compreendi a vida de Davi. Eu não sei se você sabe, mas Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi ele não foi considerado assim por conta dos seus acertos. Davi ele não foi o homem segundo o coração de Deus porque ele nunca pecou. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus porque ele errava pouco. Davi, pelo contrário, Davi foi um cara que cometeu pecados aterrorizantes. Eu não sei se você sabe, mas Davi ele foi adúltero, Davi ele foi um homicida. Ele cometeu adultério e ele cometeu um homicídio. Ele planejou o assassinato de um homem que era Urias, que era o marido da mulher que ele caiu em adultério, que seria Batseba. Então Davi ele cometeu pecados aterrorizantes, mas mesmo assim ele foi um homem segundo o coração de Deus. Agora vamos lá, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Fica claro aqui que Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque não errou. E não foi porque ele errava pouco. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos encontrar a resposta em Salmos 51. Quando você abre em Salmos 51, você vê os salmos e o cântico, a oração que Davi fez no seu quarto depois de cair com Batseba. E em Salmos 51, versículo 1 está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi aqui ele está confessando o seu pecado que ele tinha cometido. E por que ele confessou? Porque em 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia diz que quando o profeta Natan vai confrontar Davi, Davi, ao invés de escapar desse confronto, a Bíblia diz que ele aceita o confronto, ele entra no quarto e ele começa a dedilhar Salmo 51 e ele começa a confessar o seu pecado. E o louco aqui no versículo 11 e 12, além dele pedir um coração puro e um espírito quebrantado e contrito, você vai identificar o porquê que Davi se arrependeu. Davi, diferentemente de Saul, ele não se arrependeu porque ele temeu perder o reinado. Eu não sei se você sabe, mas Samuel, quando ele é confrontado 3 vezes pelo profeta Samuel, você vai identificar que um dos porquês do seu arrependimento era que
ele se arrependeu porque temia perder o reinado. Davi, ele se arrependeu não porque ele temeu perder o reinado, mas porque ele temeu perder a presença de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se arrependia de forma rápida e sincera. Salmos capítulo 51, 1 a 9 e versículo 10, 11 e 12. Porque ele se arrependia de forma sincera. Ele se arrependia porque temia perder a presença de Deus. Quer se tornar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus? A resposta está aí com você. A chave é arrependimento de forma rápida e sincera e se arrepender temendo uma única coisa: perder a presença de Deus. Existem milhares de pessoas hoje que, ao cair no pecado, eles entram no quarto, e talvez essa é a sua realidade, ou vão para o banheiro chorar, pedindo perdão para Deus, e talvez você pede perdão para Deus temendo uma única coisa. Você teme perder a presença de Deus, você teme que Deus se afaste de você. E esse entendimento, ele é errado, porque Deus não vai se afastar de você com o seu pecado, é um entendimento totalmente errado. Porém, ouça isso, o seu arrependimento, quando você comete esse pecado e vem isso à sua mente, cara, eu vou perder a presença de Deus, eu vou perder mais de Deus, mesmo que seja um entendimento que é errado, porque você não vai perder a presença, isso mostra que você tem um coração muito parecido com o de Davi. E se você tem um coração muito parecido com o de Davi, a probabilidade de você ter um coração segundo o coração de Deus é muito grande. O que eu quero fazer com esse vídeo? Tirar o fardo da culpa e condenação que está sobre você. Errou? Levante. Errou? Entre no quarto, faça como Davi. Dedilhe a sua harpa. Claro, não é uma harpa física, mas o dedilhar a harpa tem a ver com se assentar aos pés de Jesus. Vá correndo para o quarto, porque talvez você tenha pensado aí no seu lugar: cara, Deus está irado comigo e não quer mais saber de mim. E talvez você está aí se culpando, se condenando, e você acha que Deus está irado com você e que Ele não quer mais olhar na sua cara e que Ele está irado com você. Mas Deus te falar, da mesma forma que Deus estava à espera de Davi, no quarto, lá em Salmo 51, depois que ele caiu no adultério, Ele está aí, no seu quarto, te esperando, do jeito que você está, mesmo depois de você ter cometido um pecado que te aterroriza e que te assusta tanto. Sabe como eu fui liberto desses pecados? Olhando para Jesus. Mesmo me culpando e me condenando, eu estava lá no quarto olhando para Ele. E um dia Ele me entregou uma carta chamada liberdade. Da mesma forma que aconteceu comigo, vai acontecer com você. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Se esse vídeo te abençoou, dê o like, comente, envie para todos os seus amigos. Deus abençoe. E você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Abraços.